Fala pessoal, beleza? Está na hora de mais um vídeo de ciência dos materiais. Desta vez, então, nós iremos analisar o comportamento de diversos tipos de materiais quando esses estão sujeitos a tensões, tá pessoal? Ou seja, quando você tende a esticar o corpo, você aplica uma força no corpo e você analisa então como que esse corpo ele aumenta de tamanho quando você aplica essa força, tá ok, pessoal? Iremos então aqui fazer um gráfico, tá, pessoal? Esse gráfico aqui é um gráfico de tensão versus deformação para alguns tipos de materiais aí mais básicos, mais importantes, tá? Para tensão, pessoal, geralmente nós utilizamos em engenharia a letra sigma para indicar tensão. E a deformação, geralmente nós utilizamos a letrinha epsilon para indicar a deformação. Bom, antes de mais nada, né, pessoal, o que é a tensão e o que é a deformação? Bom, primeiramente, pessoal, você deve perceber o seguinte, né, ó, geralmente nos testes, tá, de tração, o que você faz? Você pega, então, um corpo de prova, tá? Um corpo de prova, assim. Esse corpo de prova, geralmente, ele possui aqui uma certa área A, tá? E aí você vai, então, aplicar uma força F aqui, ó, tentando esticar esse material, tá? Ou seja, você vai então produzir uma tensão nesse material, tá, pessoal? A tensão nada mais é do que a força sobre a área, tá? Na verdade, pessoal, a tensão, né, é um nome mais bonitinho que o pessoal da engenharia dá para pressão, tá, pessoal? Inclusive, a unidade de tensão é Newton por metro quadrado, é a mesma unidade de pressão, né, Pascal, tá? Força sobre área, muito bem. E aí o que vai acontecer, pessoal? Quando você aplica essa força, né, nessa área, o que vai acontecer, pessoal? Esse material, então, aqui ele vai esticar, tá, pessoal? O quanto que o material estica é o ΔL. Se você pegar o ΔL e dividir pelo tamanho inicial do material, você vai ter, então, o epsilon, que é a deformação. Bem, pessoal, e aí? O que vai acontecer, então? Quando você pega um material, né, e faz um ensaio de tensão, um ensaio de tração, como esse que a gente vai ver agora, tá? Cada tipo de material se comporta de um jeito, tá bom? Vamos começar primeiro tentando entender como que um metal típico se comporta, tá? Então o que vai acontecer, pessoal? Vamos começar então primeiro fazendo uma curva para o metal, tá? Então o metal típico, pessoal, ele se comporta assim, ó. O gráfico tensão-deformação começa assim, pessoal, ó, uma reta, tá? Ou seja, né? Conforme você aumenta a tensão, conforme você aumenta a força, o corpo vai esticando cada vez mais, tá? Tensão e deformação são grandezas diretamente proporcionais, tá? Inclusive, tá, pessoal, olha, o coeficiente angular dessa reta aqui, ó, tá? Se você pegar aqui, né, o nosso delta sigma e dividir pelo nosso delta epsilon, tá? Isso aqui vai dar uma constante do material chamado de módulo de Young, tá? Representado geralmente pela letra Y. O módulo de Young, então, ele nos diz então, se o material ele é duro ou mole, tá, pessoal? O material que possui, né, um módulo de Young alto é um material que significa que, né, o coeficiente angular dessa reta aqui ele é bem grande, tá? Ou seja, você tem que fazer bastante força para ele esticar só um pouquinho, né? Um material que possui um módulo de Young baixo, né, é aquele material mais mole, onde você aplica uma força pequena, né, e ele distende bastante, tá? Então o metal, quando você começa a tensionar ele se comporta dessa forma aqui, ó, de uma forma linear, tá vendo aqui, ó, tá? Agora, pessoal, além de ser linear, galera, tá? O mais importante, ó, eu vou colocar aqui uma flechinha, assim, ó, indo e voltando. O que significa essa flechinha indo e voltando, pessoal? Significa o seguinte, ó, que se você aplica a força, né, o corpo estica, e se você deixa de aplicar a força, o corpo volta exatamente ao comprimento inicial que ele tinha, tá? É uma região importantíssima chamada de região elástica. A região elástica, então, significa o seguinte, tá? É aquela região onde você vai ter, ó, deformação reversível, tá, pessoal? Deformação reversível, né? Ó, ligações químicas preservadas, tá? Então, na região elástica, pessoal, você não tem quebra de ligações químicas, tá? As ligações químicas, elas são preservadas bonitinho. Você só vai esticar, você só vai aumentar a distância média entre os átomos, tá ok? E uma vez que você deixou de aplicar força, tá vendo lá? Você vai voltar ao ponto que você estava antes, tá bom? Então essa aqui é chamada região elástica, tá? Essa região elástica aqui, pessoal, que é uma reta, tá vendo, pessoal? Essa aqui é chamada região elástica proporcional ou linear, tá? Bom,
Aí o que vai acontecer, pessoal? Veja só, moçada. Existe um valor aqui, pessoal, de tensão, tá? Que a gente vai chamar aqui de sigma limite proporcional. Até aqui, né, pessoal, tá vendo? Ó, o gráfico é uma reta, tá? Mas aí o que acontece, pessoal? Se você continuar esticando o material, se você continuar aplicando uma força no material, ele vai continuar esticando, só que depois disso, o gráfico deixa de ser uma reta, pessoal, veja, aí passa a ser uma curva, tá? Ó. Só que essa curva aqui, pessoal, né, ela ainda está na região elástica, tá? Não é mais proporcional, tá? Mas ainda o corpo volta ao seu tamanho inicial quando você deixa de aplicar força. Ok, pessoal, tá? Esse aqui, tá vendo, pessoal? Seria, então, chamado limite, vamos escrever aqui, ó. Esse aqui é o sigma limite elástico, tá? Então, percebam a diferença, pessoal, que existe aqui, tá vendo? Ó, toda essa região aqui em preto, tá vendo? É a região elástica, tá? Só que qual é a diferença? Aqui no começo ela é uma reta, ela é proporcional, aqui ela deixa de ser uma reta, mas em toda essa região aqui você tem um comportamento elástico, ou seja, você retirou a força, retirou a tensão, o corpo volta exatamente ao tamanho que ele tinha antes, tá bom? A partir desse ponto aqui, pessoal, tá vendo aqui, ó, aí começa uma região, tá vendo, pessoal? Aí começa uma região, tá? Onde, se você chegar, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, ou seja, né, se você aplicar uma força, ó, até esse valor aqui, ó, quando você solta, né, pessoal, o corpo ele volta a um tamanho, não mais L0, mas o L0, tá vendo, pessoal, né? Mais um certo ΔL aqui permanente, tá, pessoal? O nome dessa região aqui em azul, vamos escrever aqui, ó, região plástica, tá? Então, pessoal, o que acontece com a região plástica, então, né? Na região plástica, então, você vai ter uma deformação permanente. Então, pessoal, a partir desse ponto aqui, tá, a partir do limite elástico, né? Começa então a acontecer, tá vendo, pessoal? Essa região aqui em azul, tá? Que é a região de deformação plástica, tá? Você rompe as ligações químicas, né? Vai existir aqui, ó, um escorregamento, tá? Dos planos atômicos. Você aplicando, tá vendo aqui, pessoal? Pouca força, tá vendo, ó? O corpo ele estica pra caramba, tá vendo, ó? Esse aqui, tá, pessoal, é o sigma máximo, tá? Então você consegue esticar o material, certo, pessoal, né? Bonitinho, até a tensão máxima. Só que aí, pessoal, a partir desse momento, tá, galera, ó? Se chegar na tensão máxima, o que vai acontecer? Ó, esse corpo ele vai esticar tanto, pessoal, tá? Que ele vai, então, começar a formar um pescoço. Vamos desenhar aqui, pessoal, o que vai acontecer desse ponto aqui em diante, pessoal. Ó, desse ponto aqui em diante, tá, pessoal? Começa a acontecer o chamado empescoçamento, tá? Ele começa a afinar no meio dele, ele começa a criar um pescoço, assim, tá vendo, pessoal? Ó, esse pescoço ele começa a acontecer, tá? A partir dessa tensão máxima, tá vendo, ó, tá? E aí nós dizemos, tá, pessoal, que a partir dessa tensão máxima, galera, aí o corpo ele já tá começando a quebrar, tá? Inclusive, passado desse ponto aqui, pessoal, olha que interessante, ó. Você tem que aplicar uma tensão menor para continuar esticando o corpo, tá vendo, ó? Ou seja, você causou realmente um dano bastante grande no material, até que chega esse ponto aqui, né, pessoal, que é o chamado ponto de fratura, tá? Ou seja, né, pessoal, no ponto de fratura, né, é onde o nosso material quebra, tá? No caso, né, pessoal, de um metal, né, galera, né, que é um material, né, que estica facilmente, tá, pessoal, né, essa quebra, tá? Geralmente ela tem essa cara aqui assim, tá vendo? Ela só tem um empescoçamento, né, ó. Tem um empescoçamento, né, ó, né? E aí o corpo ele vai quebrar, tá vendo, pessoal? Ela formando assim, né, ó, formando um pescoço assim, tá vendo? Tá? Bom, mais uma vez, tá, pessoal? Não se esqueçam que esse gráfico aqui que a gente fez, tá vendo aqui, pessoal? Isso aqui é o gráfico, tá, pessoal, de um metal típico, tá? Vamos escrever aqui, ó. Esse aqui é o gráfico de um metal típico, tá? E os metais, tá, pessoal, por terem esse comportamento aqui, tá? Eles são chamados de materiais dúcteis, né? Então o metal, tá vendo, pessoal? É um material dúctil, ou seja, é um material que ele estica bastante, tá vendo? Ó, tá? Bom, galera, então é isso, tá, pessoal? Então toda vez que você analisa, né, o jeito que um metal se comporta, né, é sujeito a tensão, você vai ter um gráfico, tá vendo, pessoal, desse tipo aqui, tá vendo, né? Então você vai ter um gráfico, né, uma região elástica. A região elástica geralmente tem uma região linear e uma região não linear. E uma região plástica, né? Onde você vai ter aqui, né, pessoal, uma região, tá vendo, né? Onde você estica bastante o material.
até chegar a uma tensão máxima, e a partir dessa tensão máxima, então, você começa a criar um pescoço e já começa a fraturar o material, e chega uma hora que o material quebra, né? Ele quebra, tá vendo, pessoal? Formando aqui, ó, né? Diminuindo, tá vendo? Diminuindo de raio aqui na região onde você quebrou, tá bom? Agora, o que acontece, galera, por exemplo, né, para outros tipos de materiais, como, por exemplo, o vidro, né? Como, por exemplo, as cerâmicas, como, por exemplo, o cimento, tá? Bom, galera, então, para materiais assim, né, pessoal, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa assim, ó. Se você pegar, por exemplo, o vidro ou o cimento, né, materiais, né, que são bem diferentes do metal, o que vai acontecer, pessoal? Geralmente eles vão ter uma curva, tá vendo, galera? Que é assim, ó, tá vendo, ó, tá? Ó, então eles vão ter uma região linear, tá vendo, ó, tá? Mas o que vai acontecer, pessoal? Essa região linear, tá vendo, ó? Perceba que ela, né, ela tem uma inclinação muito maior, tá? Ou seja, né, pessoal? Ou seja, né, ó, o módulo de Young dela, né, do cimento, por exemplo, ele é muito maior do que o do metal, tá vendo, ó, né? Ou seja, né, ele deforma muito menos, né? Ele aguenta muito mais esforço, tá vendo aqui, ó, essa aqui é a região linear, tá vendo, ó, tá? Só que aí, galera, o que acontece, pessoal? Só que aí chega num ponto, moçada, ó, que acontece a fratura do material. Ou seja, você vai aumentando, né? Você vai aumentando a tensão, né? Ele estica muito pouco, só que, né, ele estica muito pouco e ele aguenta muito mais força, tá vendo, do que um metal, tá, pessoal? Só que devido, né, à estrutura interna, né, pessoal, vamos supor, do cimento, né, do vidro e das ligações químicas que eles têm, né, pessoal, ele não tem essa capacidade, tá vendo, pessoal, de começar a esticar, né? Ou seja, né, ele não tem essa ductibilidade, né, que tem os metais, tá? E aí chega uma hora aqui, pessoal, que ele quebra, tá? Ou seja, pessoal, vamos escrever aqui, ó, um material, por exemplo, como o vidro, né? Como, por exemplo, o cimento, né? Cerâmicas em geral, tá? Elas têm, tá vendo, pessoal, esse tipo de comportamento aqui, tá vendo, tá? Ou seja, pessoal, podemos dizer então, tá, ó, que o vidro, cerâmica e, né, e cimento, eles não possuem região plástica, ó que legal, pessoal. Ele só tem a região elástica, tá? Então a principal diferença, tá vendo, ó, entre o vidro, né, entre a cerâmica e o metal, é que a cerâmica não tem região plástica, ele só tem região elástica, tá? Aí, galera, então seria mais ou menos assim, né? E outra coisa importante, tá, pessoal? Como, né, o cimento, né, ele não é dúctil, tá? Quando ele quebra, ele não forma pescoço. Ou seja, né, se você pegar um tarugo assim, tá vendo, né, de cimento, né, e começar a esticar ele, pessoal, tá vendo? Olha, ó, a hora que ele quebra, tá vendo, pessoal? Ele quebra assim, tá vendo? Ele quebra, né, sem fazer pescoço, tá vendo? Ele quebra de uma vez só, tá? Bom, e finalmente, né, pessoal, para a gente poder, né, fazer uma última análise, tá? Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre os polímeros, tá? Por exemplo, uma borracha que estica bastante, né? Como é que seria o gráfico tensão-deformação de uma borracha, tá? Tá vendo, pessoal? Esse seria o gráfico, tá vendo, né? De uma borracha, tá, pessoal? Então, como é que seria esse gráfico? Dá uma olhada, ó. Ó, então veja, né? Conforme você vai, né, aplicando tensão, né, ele vai esticando, tá? Pessoal, veja que a borracha, né, pessoal, né, ela estica bastante, tá vendo? Tensões pequenas, né, fazem ela esticar bastante, tá vendo, tá? Se você soltar aqui a borracha, veja, pessoal, a borracha, né, mesmo ela aumentando às vezes, né, 3 vezes, 4 vezes o tamanho inicial, ela volta para o tamanho inicial, ou seja, né, essa daqui é a região elástica, tá vendo, pessoal? Só que a região elástica dela, tá vendo, pessoal, ela é não proporcional, tá? Em nenhum ponto aqui, ó, você tem uma região proporcional, tá vendo, ó? Ela é completamente elástica, tá vendo, ó, né? Só que ela é não proporcional. Enquanto o cimento é elástico proporcional o tempo todo, né, com módulo de Young bem grandão, né, a borracha ela é elástica e não linear o tempo todo e possui um módulo de Young bem pequenininho. E chegando aqui, pessoal, tá vendo, pessoal, a borracha também fratura, tá? Ou seja, galera, a borracha também, pessoal, ela possui uma região plástica também muito pequena, tá vendo? Ela é elástica o tempo todo, né? E aí, quando chega no limite dela, ela acaba quebrando, tá? Bem, pessoal, então esse, galera, é um resumo, tá vendo, tá? Dos principais tipos, né, de materiais, né? Falamos aí sobre, vamos escrever aqui, né? Aqui seria, então, o caso de uma borracha. Vamos escrever aqui, né? O caso de uma borracha, né? O caso de um polímero, tá? Muito bem, né, ó. Então, pessoal, eu acho que ficamos por aqui, tá vendo, ó, né? Então, esse aqui seria, então, um gráfico fundamental, tá vendo, que mostra, né, o comportamento de cerâmicas, metais, né, e polímeros, tá vendo, pessoal, né? Quando esses materiais estão sujeitos a tensão, como que eles deformam, sujeitos a tensões, tá ok? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo
E espero que vocês tenham entendido aí e tenham tido uma noção boa de como os materiais se comportam sob tensão, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.